Salve pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje será sobre investimentos para 2024, esse ano que já está chegando aí. Nós vamos falar sobre o contexto de mercado, como está a economia, principalmente aqui no Brasil, e nós vamos dar 3 sugestões de investimento. Não necessariamente você precisa investir neles, eu só vou falar sobre o porquê que eu acho que esses investimentos prometem ser bastante positivos para esse ano que está por vir, ok? Então, se gostar do vídeo, larga aquele like, compartilhe com outras pessoas, mande para todo mundo, que esse vídeo eu prometo que vai ser bastante informativo para vocês. Let's go! Eu dividi esse vídeo em 2 partes. Na primeira parte, nós vamos falar sobre um contexto econômico. Vamos falar sobre taxa de juros, câmbio, o índice IBCBR, que é considerado uma prévia do PIB. E nós vamos falar, e a outra parte, nós vamos falar sobre as empresas. Eu separei aqui 3 empresas, 3 ações, para não é indicação, mas para dizer o meu ponto de vista sobre o porquê que eu acho que elas vão muito bem nesse ano, 2024. Ok? Então vamos lá. Então, pessoal, vamos começar pelo básico, que é a taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Ela serve de referência para cálculo de todas as taxas que vão ser cobradas, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. E eu peguei aqui no Banco Central o histórico dos últimos 5 anos dessa taxa. Nós temos aqui que em 2018 a taxa gerava em torno de 6,75%. E aqui perto de 2020 a taxa ela foi para o mínimo histórico, foi para 2,2%, 2%. E agora ela subiu bastante, né, por causa do Covid, as consequências do Covid. E agora ela está em 11,75 com tendência de queda. Então o que nós observamos? Que os juros no Brasil eles estão muito altos. A gente vai ver no próximo gráfico que a inflação está controlada e os juros estão muito altos, o que encarece o crédito. Mas pela tendência de queda dessa taxa de Selic e o Banco Central já sinalizou que vai fazer isso, então a perspectiva é de melhora. E nós vamos ver mais na frente também o porquê que essa taxa Selic ela impacta o seu investimento, principalmente em renda variável. Vamos seguir. Vamos aqui à taxa da inflação, que é o que nós acabamos de falar. Esse intervalo aqui que eu estou mostrando para vocês é um intervalo que o Banco Central aceita de variação da taxa do IPCA, que é a nossa inflação. Então você tem aqui um intervalo e aqui a variação da inflação ao longo do tempo. Nós podemos ver que aqui em dezembro de 2023, a inflação, que é o IPCA, ele está dentro desse intervalo que o Banco Central estabelece como ótimo, né, para a nossa economia. Mas está quase, deu uma escapada aqui, voltou, agora está em 4,49. O que nós observamos é que você tem uma tendência de queda da taxa Selic por causa dessa inflação. Pelo fato da inflação nossa estar controlada dentro do intervalo do Banco Central, a taxa Selic ela pode ser diminuída. Porque com a redução da taxa Selic, você tem um barateamento do crédito e um incentivo ao consumo. Um consumo maior, você tende a provocar um aumento da inflação. Mas, já que esse aumento está controlado pelo Banco Central, permite uma queda maior da taxa básica de juros. Ok? Aqui é um ponto que eu não considero tão positivo assim para 2024. Esse índice aqui é o índice IBCBR. Ele é considerado uma prévia do PIB, mas não exatamente assim, porque ele considera a atividade econômica da indústria, dos serviços e da agropecuária. Então, o que nós observamos aqui de 2014 até 2023? Ele veio aqui meio que caiu bastante em 2016, o que é ruim, tá? Subiu bastante até 2019, meados de 2020. Caiu bastante aqui por causa do Covid também, por causa que você teve o congelamento de serviços, você teve o lockdown. Caiu bastante nossa atividade econômica. Voltou muito em V, que o nosso antigo ministro da Economia falava, né, o Paulo Guedes, que a nossa retomada seria em V. Subiu bastante aqui em meados de 2021, 2020, e a partir daqui começou uma tendência de queda. Outubro de 2023, o Banco Central tem divulgado o índice de leve queda desse índice aqui. Então, o que é bastante negativo, tá? Porque como ele mede uma parte relevante da atividade econômica aqui do Brasil. Então, é por isso que eu estou um pouco cauteloso com relação a esses dados. Nós vimos uns dados positivos da economia, queda da taxa Selic, inflação controlada.
Agora a gente está vendo aqui uma parte não muito positiva que nós estamos vendo, que é muito impactado, inclusive, pela parte fiscal do governo, que não está muito sob controle. Seguindo, aqui nós temos a cotação do dólar. Podemos observar que o dólar ele tem sempre uma tendência de valorização frente ao real. Mas de 2019 até 2023, ele está aqui, ó, meio que lateralizando. Qual é o perigo disso? O perigo disso é, o dólar está aqui na casa dos 4 e alguma coisa, ele está abaixo de R$ 5. O que, em tese, ele está barato. Mas, como a tendência é sempre de valorização do dólar frente do real, porque a nossa inflação, nossa atividade econômica é muito inferior à dos Estados Unidos, esse índice aqui ele tende a subir. Então, você aumentando a cotação do dólar, você tende a encarecer diversos produtos que servem de matéria-prima para a nossa atividade produtiva. Então, esse gráfico aqui de cotação do dólar é muito importante a gente observar. E eu, pessoalmente, acredito que essa cotação em torno de 4, 5 reais, provavelmente ela não vai se manter. Mas é importante ressaltar que qualquer previsão de cotação de dólar ela não serve para nada, porque são muitas variáveis e são variáveis que não estão sob o controle de planilha de Excel. Então, com relação à cotação do dólar, só esperando mesmo. E o que nós vamos observar aqui é uma introdução para o próximo tópico. Eu trouxe esse slide aqui justamente porque o que eu quero que vocês entendam é que quando você vai investir na bolsa de valores, quando você vai investir numa empresa, você tem que primeiro achar o enterprise value, que é o valor da empresa. E o que é esse enterprise value, que é o valor da empresa? Ele é a dívida líquida da empresa mais o valor de mercado que essa empresa tem. Ou seja, o market cap mais a dívida líquida é o enterprise value. Quanto maior for essa dívida líquida, menor será o valor de mercado da empresa. Ou seja, quanto mais a empresa está endividada, menor será o valor de mercado que ela possui. Por que eu estou falando isso? Eu vou explicar mais lá na frente que o endividamento da empresa, se ele for muito grande, ele é ruim para a empresa. Só que todo o endividamento da empresa ele está atrelado a determinado indicador. E esse indicador geralmente qual é? É o CDI. Muitas das empresas têm dívida atrelada ao CDI. E o CDI ele é atrelado à taxa Selic. Então, quando a Selic cai, o CDI também cai e o endividamento da empresa cai, aumentando assim o valor de mercado dela. Vocês conseguem entender isso? Eu estou falando bem devagar essa parte, justamente para que fique bem entendível para vocês. A redução da taxa Selic tende a aumentar o valor de mercado da empresa. Por isso que é tão relevante e é por isso que é a introdução para o próximo tópico. Porque tem empresas que eu vou apresentar que ela tem uma dívida muito alta e a redução da taxa Selic vai impactar diretamente no resultado financeiro dela de 2024. Ok? Vamos continuar? Vamos então falar da nossa primeira empresa, que é a JHSF. A JHSF é uma empresa extremamente diversificada em suas atividades. E essas atividades elas são voltadas para o público de alta renda. A primeira atividade que nós vamos falar aqui é o aeroporto executivo. Ela tem, além do aeroporto, ela tem um setor de incorporações. Deixa eu ver se consigo. Locações para clube de tênis. Ela é dona da rede de hotéis Fazano, o Hotel Fazano Angra, e é dona também de uma rede de shoppings. Então, o que você precisa saber sobre a JHSF é uma empresa com diversas atividades voltadas para o público de alta renda e todas essas atividades ela fornece sinergia entre elas. Então, o aeroporto executivo ele viabiliza o setor de hotelaria, o setor de hotelaria viabiliza o setor de shoppings, os shoppings viabiliza diversos outros setores, que é a residência para locações e por aí vai. Então, essa é uma empresa bastante interessante. Eu vou mostrar alguns números dela. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Peraí. Isso, aqui que eu queria chegar. Esse aqui são os números que eu tirei do site do Valor em Dia. E ele demonstra que a empresa JHSF ela tem uma receita bastante interessante. Ela teve essa queda de receita aqui em relação aos trimestres anteriores, muito por causa de um único setor, que é o setor de incorporações, que é o que representa a maior parte da receita da empresa,
mas como é um setor cíclico, nesse momento ele não está indo muito bem, muito por causa da alta taxa de juros também, que encarece o crédito. E é um setor extremamente dependente do crédito. Nós temos aqui um EBIT e um EBITDA interessante, embora também estivesse em queda, e as margens muito altas, tá? 52%, 39%, 52%. Então nós temos aqui uma empresa com uma boa receita, uma empresa com excelentes margens. Vamos seguir. Esse eu vou mostrar aqui para vocês. Esse é o setor de incorporações, que é o que eu falei que foi responsável pela queda da receita, queda dos números da empresa. Olha como que esse setor aqui ele caiu bastante, tá? Ele caiu tanto na receita, caiu os custos, porque teve uma redução de mercado, caiu o EBITDA, caiu o EBIT, caiu as margens. Então, esse setor ele impactou negativamente o resultado consolidado da empresa, mas isso não significa que a empresa tenha ido mal. Todas as outras atividades que a empresa prestou, elas tiveram lucro, tiveram boas receitas, boa eficiência operacional, ok? Mas o principal é o que eu coloquei essa empresa aqui, é o que eu quero mostrar. O principal é isso aqui. A empresa ela divulgou para o ano de 2024 uma tabela de dividendos intermediários. O que isso significa? Que a empresa ela terá a distribuição dos seus dividendos principais normalmente, mas entre esses dividendos principais terão esses dividendos aqui intermediários, numa soma de 250 milhões distribuídos mensalmente, o que vai dar 36 centavos por cota que a empresa tem. A cota hoje da JHSF está custando cerca de R$ 5,20, R$ 5,30. Então, se nós fizermos aqui uma continha de padaria, fazer uma relação entre o que a empresa vai distribuir de dividendos intermediários e o que o valor da cota que ela está custando hoje, vai dar um dividend yield de 6,4%. Eu vou parar aqui. O dividendo da empresa está cerca de 8,4, 8,5, por aí. Somente o dividendo intermediário vai elevar o dividend yield da empresa em 6,4%. Isso é muita coisa, é muito mais do que muitos fundos imobiliários. Tá? E ela irá distribuir esses dividendos de forma mensal. Então, será como se fossem os fundos imobiliários, sendo um dos melhores, com maior dividend yield. Okay? É por isso que eu coloquei essa empresa aqui. Não só por isso, mas porque eu sei que dividendos chamam bastante atenção. Então, seguindo para as duas próximas empresas que eu vou recomendar, entre aspas, que eu vou falar que vão bem em 2024. Vamos lá. A próxima empresa que eu vou falar é a Simpar. Eu já fiz um vídeo aqui completo sobre a Simpar, assim como também já fiz um vídeo sobre a JHSF, que eu vou deixar no card aqui. A Simpar, assim como a JHSF, é uma empresa extremamente diversificada, presta N atividades, desde frota de veículos para locação, como a Movida, tem a frota de veículos para infraestrutura, para serviços públicos, tem banco digital, tem transporte de logística. Então, assim, a Simpar é uma empresa muito diversificada em suas atividades e ela apresenta excelentes números. Eu peguei aqui um compilado que nós podemos ver, ó, receita líquida. Do terceiro trimestre de 22 ao terceiro trimestre de 23, houve um aumento de 22% na receita líquida. Em 2022 até o terceiro trimestre de 2023, não, perdão, não, aqui, ó, receita líquida e EBITDA. Do terceiro trimestre de 22 para o terceiro trimestre de 23, um aumento de 8% no EBITDA. Só lembrando que EBITDA é a eficiência operacional da empresa, é o quanto que ela consegue gerar de caixa com a sua atividade operacional. Vamos aqui para o EBIT. O EBIT ele teve uma ligeira queda de 4% e o lucro líquido ele caiu aqui bastante, cerca de 62%. A empresa ela reverteu um lucro que ela teve de 110 milhões para um prejuízo de 110 milhões. Mas por que ela teve esse lucro líquido? Mais uma vez, eu vou deixar o vídeo aqui da Simpar que eu explico direitinho. Mas, resumidamente, o que impactou a empresa foram as despesas financeiras. A Simpar é uma empresa bastante endividada. E grande parte do endividamento dela é atrelada, adivinha, ao CDI, que é o que eu falei no começo do vídeo. O spoiler que eu tinha dado é que grande parte da dívida da empresa é atrelada basicamente ao CDI. Se a taxa Selic cai, o CDI cai, o endividamento da empresa também cai.
Então, a empresa ela tem apresentado receitas excelentes, EBITDAs excelentes, mas por causa das despesas financeiras, por causa das despesas com endividamento, o lucro líquido lá caiu, teve inclusive prejuízo. Com a redução da taxa Selic e a redução dessas despesas com dívida, com amortização, com juros, a EBITDA, ó, a Simpar, ela tende a crescer bastante nesse próximo ano e a empresa já divulgou uma nota dizendo que vai focar na redução desse endividamento, na redução dessa alavancagem. Então é uma empresa que eu tenho bastante otimismo para esse próximo ano. Seguindo para a nossa última, nós vamos falar agora sobre Klabin, a nossa última empresa e é uma das que eu acho que realmente vão render bastante nesse ano de 2024. A Klabin é uma empresa bastante cíclica. Para você poder investir na empresa, eu tenho um card aqui sobre o vídeo falando sobre a Klabin, mas basicamente para você investir na empresa, você tem que saber que a empresa é dependente do setor de exportação. O mercado externo é bastante relevante, como você pode ver aqui embaixo. O mercado externo ele é relevante no resultado da empresa. E você tem que saber que os principais produtos que a empresa exporta é papel e celulose. Ela é um pouco mais diversificada entre o peso que cada um desses produtos tem na sua receita, mas mesmo assim ela é bastante concentrada nesses dois produtos. Então nós temos aqui uma receita que caiu em relação aos trimestres anteriores. Nós temos aqui um lucro que também caiu, quase teve um prejuízo aqui nesse terceiro trimestre de 23, muito impactado por queda da venda do papel e da celulose, a queda do preço da celulose no mercado externo e a queda do valor do dólar. Tudo isso impactaram negativamente no resultado da empresa. Mas em 2024 você tem uma perspectiva boa para a empresa. O dólar ele dificilmente vai se manter nesse patamar. O preço do papel e da celulose no mercado externo já estão se elevando, então isso vai impactar positivamente o resultado da empresa. Mas o que eu também quero mostrar para vocês é o seguinte: o que eu quero mostrar para vocês com relação ao endividamento da empresa está nessas duas informações aqui, nessas duas imagens. Primeiro aqui, dívida em real. Nós temos aqui 62% da dívida atrelada ao IPCA, que é a inflação, o que é positivo para a empresa, já que a inflação está bem comportada. E 30% da dívida da empresa está atrelada ao CDI. Olha ele de novo. O CDI está atrelado aqui à taxa Selic. Se a taxa Selic cai, o que vai cair? O CDI. Se o CDI cai, 30% da empresa, o que era 30% da empresa, vai reduzir. Para quanto? Eu não sei. A gente tem que analisar o montante da dívida atrelado a esse indicador, montante numérico. Mas esse percentual aqui, ele será reduzido, ou seja, consequentemente, a dívida da empresa também será reduzida. Tá? Isso daqui é o que eu acho extremamente importante e que tem que fazer parte da análise de você. Com relação a outro perfil da dívida, vamos lá. Total de dívida de curto prazo, total de dívida de longo prazo. Dívida de curto prazo. A maior parte da dívida de curto prazo ela está em real, ou seja, isso aqui é positivo, tá? Isso aqui é muito positivo. A dívida de curto prazo que ela tem que pagar agora, ela está em real e não está em dólar. Dívida de longo prazo, que a empresa vai pagar lá na frente, ela está atrelada ao dólar, ou seja, conforme o aumento do câmbio, conforme a valorização do dólar, essa dívida aqui ela tende a aumentar, mas a receita da empresa ela também vai aumentar. E isso é proposital. A própria Klabin já informou que tanto a receita quanto a dívida elas são majoritariamente em dólar, como uma espécie de proteção, porque você está exposto a um mercado mais estável, mais seguro e uma moeda mais forte. Ou seja, eu queria dar um panorama geral. Eu vou voltar aqui para vocês, só um minuto. Antes disso, eu quero te mostrar que a bolsa, nessa data que eu estou gravando o vídeo, ela está na máxima histórica. Mas por que mesmo a bolsa estando na máxima histórica, ela ainda é considerada barata pelo mercado? Por um motivo muito simples. Por causa disso daqui. A bolsa, quando ela é negociada lá em Nova York, na bolsa americana, ela é negociada por esse índice aqui, o EWZ. O EWZ é o índice, é o Ibovespa negociado lá fora. Quando você dolariza a nossa bolsa, a gente pode observar que ela está muito abaixo da máxima histórica. Então, o Ibovespa, em real, ele está na máxima, mas se a gente for negociar a bolsa em outros mercados, a bolsa ainda está muito barata. E as negociações, a liquidez da nossa bolsa, ela é dada pelos investidores estrangeiros.
Então, se a nossa bolsa está barata lá fora, significa tende a muitos investidores estrangeiros virem para o Brasil e e depositar aqui o dinheiro deles. Esse é um ponto extremamente positivo que eu vejo para 2024 com relação à nossa bolsa, se tudo der certo. Agora, deixa eu voltar aqui para vocês. Então, pessoal, o que que eu vi com vocês? Eu vi Selic, eu vi câmbio, eu vi dólar, índice IBCBR da nossa atividade econômica, IPCA, a nossa bolsa lá fora e três empresas que eu acho que vão ter um resultado bastante positivo no ano que vem, já agora em 2024. Eu expliquei todos os motivos, eu espero que tenha sido didático o suficiente. Eu não sei se eu estou certo, tá? Esse é o meu racional de investimento e eu espero que dê certo, né? Todo mundo espera que o seu racional, você esteja certo sobre a sua call de investimento, tá? Eu não quero que vocês invistam nessas ações pelas informações que eu passei aqui. Eu quero despertar vocês a curiosidade de analisar as empresas. E caso você tenha alguma dúvida, essas três empresas elas estão aqui no site do Valor em Dia. Nós temos o contexto de mercado, o relatório e todos os números que vai embasar vocês. E além disso, vocês sempre podem mandar mensagem. Podem mandar mensagem perguntando sobre qualquer dúvida que vocês venham a ter, ok? Então, larga aquele like, curta, compartilhe, mande para outras pessoas, que esse vídeo ele pode ser relevante para a carteira de vocês agora em 2024. Então, um grande abraço.